Oi pessoal, mais um Fato Prosa está no ar essa semana para investigar uma suposta notícia que a Amazon estaria desligando o serviço de fulfillment, o FBA Classic, aqui no Brasil. Como você sabe, o Fato Prosa é o nosso serviço aqui da Y Consultoria de checagem de notícias. Então a gente apura para você se aquele rumor, aquela notícia, aquela mensagem que ronda as redes sociais e grupos de vendedores, se ela é verdade ou não. Então vamos lá, falar sobre essa suposta desativação do serviço de fulfillment da Amazon. Eu não tenho tantos contatos por lá, mas eu conversei com as pessoas que eu conheço e a conclusão que eu tirei de todo o contexto dessa história é a seguinte. A Amazon não vai desligar o serviço de fulfillment, o FBA Classic e o On-Site continuam funcionando normalmente, mas a notícia tem assim uma certa verdade por trás, que é o seguinte: atualmente a Amazon só aceita no seu fulfillment as empresas que são do Simples Nacional. Regime normal não tem como participar do FBA Classic, só consegue participar do FBA On-Site, que é aquele em que você separa a parte do seu estoque na sua própria operação e aí você faz a gestão de dentro da sua operação mesmo, É um estoque apartado, só que dentro da sua operação. Nesse caso, se você é regime normal, você consegue usar, mas o FBA normal, clássico, aquele que você manda o produto de fato para o armazém, você só consegue usar esse serviço quando você é Simples Nacional. E está no Congresso um projeto de lei, a PL 33 de 2021, que é de autoria do Cid Gomes, então é importante a gente falar o nome do autor da proposta para na hora de votar você se lembrar disso. Ele propôs uma lei que institui a cobrança do DIFAL para empresas do Simples Nacional. Para você que não entendeu nada do que eu falei, eu vou dar uma breve explicação. O DIFAL é a diferença de alíquota, que nada mais é do que uma cobrança adicional de ICMS para toda venda feita para fora do seu estado. Ou seja, se você está, por exemplo, em São Paulo e vende para Minas Gerais, lá na nota fiscal, o ICMS vai sair destacado como 12%, e aí você tem que pagar um complemento, que é justamente a diferença de alíquota desses 12 para os 18 que Minas cobra internamente. Ou seja, você ia pagar uma guia de 6% de ICMS sobre o valor da nota fiscal. Basicamente, resumidamente, isso é o DIFAL. E como essas transações interestaduais elas são mais comuns no e-commerce, A gente está aqui no e-commerce, a gente pode vender para qualquer lugar do Brasil e isso acontece com muita frequência, essa lei ficou conhecida como Lei do E-Commerce ICMS para o e-commerce, porque afeta diretamente o nosso setor. E aí, por causa desse DIFAL, a gente está vendo aí desde 2014 uma guerra entre os contribuintes e os estados para o questionamento se é legal ou não essa cobrança, Então a gente viu esse caso parando no Supremo, a gente viu uma lei saindo que foi justamente a PL 32 no ano passado, Ela foi aprovada no apagar das luzes do Congresso Nacional no fim do ano passado, só que o Bolsonaro só sancionou, só assinou a lei de fato esse ano, aí gerou um novo imbróglio jurídico. Então, várias empresas estão entrando com ação falando, olha, tem que respeitar o ano fiscal, essa cobrança de DIFAL só vale para o ano que vem. Enfim, a gente está vivendo o mesmo inferno que a gente já viveu anos atrás sobre essa questão de ser constitucional ou não. E o Supremo decidiu, justamente nessa ação que rolou, que para o Simples Nacional essa cobrança era inconstitucional. Então o Simples Nacional já estava imune dessa cobrança desde o julgamento dessa ação. Só que agora esse projeto de lei vem justamente criar a lei que falta para tornar a cobrança do imposto legal e devida. E qual que é o grande problema por trás dessa lei? Primeiro, se ela passar no Congresso do mesmo jeito que passou a PL 32 no ano passado, no apagar das luzes e tendo que ter a sanção do presidente e isso não acontecendo durante o ano, imagina que aconteça a mesma coisa que aconteceu
com a lei para o regime normal, o que a gente vai ter? Qual é o cenário? A gente vai ter a cobrança do DIFAL começando a acontecer lá para abril, maio do ano que vem. E aí as empresas vão começar a receber notificação que não estão pagando imposto de fato, junho, julho, agosto, enfim. Quando começar a chegar a fiscalização e as cobranças desse imposto, não vai ter mais como essas empresas mudarem de regime tributário, porque se elas forem mudar do simples para o regime normal no meio do ano, vai ter que pagar o imposto retroativo de todo o ano que se passou, e isso vai ficar muito oneroso. Então, no pior cenário possível, a gente tem essa lei sendo aprovada lá no fim do ano, começa a valer em 1º de abril, as cobranças começam a chegar lá para o meio do ano e as empresas serão pegas de surpresa, principalmente os pequenos, que não têm tanto acesso a essas informações, não entendem muito bem sobre elisão fiscal e por aí vai. E aí o ponto, na minha opinião, vai ficar inviável, insustentável para quem é simples nacional continuar operando pelo e-commerce, pro e-commerce. Por que isso? Porque imagina, no regime normal tem o débito e o crédito dos impostos. Então eu não vou explicar isso aqui para não me alongar muito, mas qualquer coisa você procura aí dar uma googada sobre crédito e débito de impostos, que você vai entender um pouquinho a sistemática do regime normal, que é diferente da do Simples Nacional, né? O Simples Nacional vai lá e cobra uma alíquota em cima do faturamento. E aí, além dessa alíquota em cima do faturamento, imagina que você vai ter que pagar a diferença de imposto do ICMS do seu estado para o estado que você está vendendo. E essa diferença pode chegar a inacreditáveis 16%. Isso acontece se você vender um produto importado, que o ICMS vem com 4%, para um estado como o Rio de Janeiro, que cobra 20% de ICMS de Fundo de Combate à Pobreza. Então você teria que pagar os 16% da diferença. Então isso vai ficar muito oneroso e vai deixar o simples nada atrativo para quem opera pelo e-commerce. E aí eu sinto uma mudança em massa para o regime normal. E aí você deve estar se perguntando, a notícia era da Amazon, como que a gente chegou nessa aula de imposto? Aí tá a cereja do bolo, né? O pulo do gato. O fulfillment só funciona para o simples nacional. Se a gente viver esse cenário de uma demandada das pessoas do simples nacional para o regime normal por causa do DIFAL, a gente realmente vai ter um serviço da Amazon que não vai funcionar para ninguém. Então o grande risco da Amazon deixar de oferecer o fulfillment é justamente pela empresa não oferecer essa opção, essa modalidade para quem está no regime normal. Inclusive tem relatos de muitos vendedores que performam muito bem no fulfillment, mas chega lá no meio do ano, estoura o teto do Simples Nacional, os 3,6 ou os 4,5 milhões, e aí tem que abandonar a conta e começar do zero com um novo CNPJ, porque a Amazon não permite que empresas do regime normal estejam lá dentro. E elas também a Amazon também não aceita que integradores emitam a nota fiscal fora do sistema da Amazon e enviem o XML para a Amazon, né? Eles não aceitam integração e isso acaba complicando muito a vida do vendedor. Então, basicamente é isso, pessoal. O fulfillment não vai acabar, a Amazon não vai desligar o fulfillment, mas em um cenário em que a PL 33 seja aprovada e que as empresas comecem a fazer contas e percebam que o Simples Nacional realmente fica muito complicado de operar nessa sistemática, a gente pode ter o serviço ficando, digamos, obsoleto por não atender o regime fiscal que a maioria dos sellers vão estar por causa da PL 33. Então já está aí o recado para você acompanhar essa PL 33, ela é muito importante para você que é Simples Nacional, fica de olho nessa lei e fica de olho aí no fulfillment da Amazon, que é uma oportunidade muito grande e ajuda muita gente a vender melhor e mais lá na Amazon, tá bem? Eu vou ficando por aqui, o nosso Fato ou Prosa volta a qualquer momento, checando novas notícias que rondam aí pelo mundo do e-commerce, para você ter certeza se ela é verdade ou não, mas fica aqui o carimbo que essa notícia que a Amazon vai acabar com o fulfillment com FBA Classic é prosa, tá bom, pessoal?
Até mais, fiquem bem e tchau!